João, capítulo 11. Havia um homem chamado Lázaro. Ele estava doente. Era de Betânia, cidade de Maria, e sua irmã Marta. Essa era a mesma Maria que ungiu os pés do Senhor com óleos aromáticos e depois os enxugou com os cabelos. Lázaro, que estava doente, era irmão dela. As irmãs mandaram um recado para Jesus. Senhor, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. Quando Jesus recebeu a mensagem, comentou: essa doença não é fatal. Será uma boa ocasião para demonstrar a glória de Deus, na glorificação do Filho de Deus. Jesus amava os três: Marta, a irmã dela e Lázaro. Mas estranhamente, quando soube que Lázaro estava doente, permaneceu onde estava mais 2 dias. Só então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Eles disseram: Rabi, o senhor não pode fazer isso. Os judeus querem vê-lo morto e o senhor quer voltar? Jesus respondeu: não são 12 as horas da luz do dia. Qualquer um que anda na luz do dia não tropeça porque há muita luz. Andando de noite pode tropeçar, porque mal enxerga o caminho. Após esse comentário, ele anunciou: nosso amigo Lázaro está dormindo. Vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se está dormindo, vai ter um bom descanso e se levantar bem disposto. Jesus falava da morte, enquanto os discípulos pensavam numa simples soneca. Então, Jesus resolveu falar claramente: Lázaro morreu. Estou feliz por causa de vocês, porque eu não estava lá. Vocês logo terão novos motivos para crer. Agora vamos a ele. Tomé, chamado Gêmeo, suspirou e disse aos seus companheiros: vamos, bem que podemos morrer com ele. Quando Jesus finalmente chegou, Lázaro estava morto havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, distante cerca de 3 quilômetros, e muitos dos judeus davam apoio a Marta e Maria, compadecidos delas por causa do irmão. Marta soube que Jesus estava chegando e saiu ao encontro dele. Maria ficou em casa. Marta então lhe disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo agora, sei que tudo que o Senhor pedir a Deus será concedido. Jesus consolou-a: seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: sei que vai, na ressurreição do fim dos tempos. Você não precisa esperar pelo fim. Eu aqui e agora sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Qualquer um que vive crendo em mim não irá morrer em definitivo. Acredita nisso? Sim. Sempre acreditei que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Depois de ter dito isso, ela foi até onde estava sua irmã Maria e sussurrou ao seu ouvido: o mestre está aqui e perguntou por você. Assim que ouviu isso, ela deu um salto e correu até ele. Jesus ainda não havia entrado na cidade e continuava no lugar em que Marta o havia encontrado. Quando os judeus, amigos dela, viram Maria passar correndo, foram atrás dela, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Maria foi até onde Jesus estava e caiu aos pés dele, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorando e os judeus chorando com ela, sentiu grande indignação e perguntou: onde vocês o puseram? Senhor, vem e vê, disseram. Naquele momento, Jesus chorou. Os judeus disseram: ele o amava muito. Outros discordaram: bem, se ele o amasse tanto assim, por que o deixou morrer? Afinal, ele abriu os olhos de um cego. Mal contendo a indignação, Jesus chegou ao local do túmulo. Era uma caverna simples na colina, com uma placa de pedra que a fechava. Ele ordenou: removam a pedra. Marta, a irmã do falecido, disse: Senhor,
A esta altura já está com mau cheiro. Ele morreu há 4 dias. Jesus a olhou bem nos olhos. Eu não disse que se acreditasse, você veria a glória de Deus? Dirigindo-se aos demais, insistiu. Vão em frente. Tirem a pedra. Eles a removeram. Jesus ergueu os olhos para os céus e orou. Pai, sou grato porque até aqui tens me ouvido. Sei que sempre me ouves. Mas por causa da multidão aqui presente, oro assim para que eles possam crer que me enviaste. Então ele bradou. Lázaro, venha para cá! Lázaro saiu ainda enrolado nos panos da cabeça aos pés e com um lenço sobre o rosto. Jesus lhes ordenou. Desamarre-no, para que possa ir. O fato causou uma reviravolta entre muitos dos judeus que estavam com Maria. Eles viram o que Jesus fez e creram nele. Mas alguns procuraram os fariseus para denunciá-lo. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica. O que faremos? Perguntaram. Esse homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos. Se deixarmos, logo todos crerão nele, e os romanos virão e removerão o pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Então, um deles, Caifás, designado sacerdote principal naquele ano, se pronunciou. Vocês não enxergam? Não percebem que é preferível um homem morrer pelo povo que uma nação inteira ser destruída? Ele não disse isso de si mesmo. Na condição de sacerdote principal naquele ano, sem saber, profetizou que Jesus estava para ser sacrificado pela nação, e não somente pela nação, mas para que todos os filhos de Deus dispersos pudessem ser reunidos num só povo. Daquele dia em diante, ficou decidido que iriam matá-lo. Então, Jesus não arriscou mais aparecer em público no território dos judeus. Retirou-se para o interior, na região fronteiriça com o deserto, hospedando-se numa cidade chamada Efraim. Ali isolou-se com seus discípulos. A Páscoa se aproximava. Multidões vinham do interior para Jerusalém, a fim de se preparar para a festa. Eles estavam curiosos a respeito de Jesus. Ele era o assunto dos que estavam ao redor do templo. O que vocês acham? Será que ele vai aparecer na festa? Enquanto isso, os principais sacerdotes e fariseus publicaram uma nota. Quem soubesse o paradeiro dele deveria informá-los. Eles estavam a postos para prendê-lo. João, capítulo 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entrou em Betânia, onde vivia Lázaro, ressuscitado pouco tempo antes. Lázaro e suas irmãs convidaram Jesus para jantar em casa. Marta servia. Lázaro era um dos que estavam assentados à mesa com eles. Maria veio com um jarro de óleos aromáticos muito caros, ungiu e massageou os pés de Jesus, e depois os enxugou com os cabelos. A fragrância dos óleos encheu a casa. Judas Iscariotes, um dos 12, que estava prestes a traí-lo, lamentou. Por que esse óleo não foi vendido e o dinheiro distribuído aos pobres? Seria fácil conseguir 300 moedas de prata por ele. Disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. Era o tesoureiro do grupo e costumava se apropriar indevidamente do dinheiro que guardava. Jesus, porém, disse: Deixem-na em paz. Ela está antecipando e honrando o dia do meu sepultamento. Os pobres estão o tempo todo com vocês. Quanto a mim, nem sempre terão. Espalhou-se entre os judeus a notícia de que Jesus estava de volta à cidade. O povo então veio para ver não apenas Jesus, mas também Lázaro, que havia ressuscitado. Então os principais sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro também, porque muitos dos judeus estavam crendo em Jesus por causa dele. No dia seguinte, uma multidão imensa que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles tiraram ramos de palmeiras e saíram para encontrá-lo aclamando: Hosana!
Bendito é ele que vem em nome de Deus! Sim, o Rei de Israel! Jesus cavalgava um burrinho, como se lê nas Escrituras. Não temas, filha de Sião. Vejam como chega o seu rei, cavalgando um burrinho. Os discípulos, na ocasião, não perceberam o cumprimento de muitas passagens das Escrituras. Mas depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que tudo que estava escrito a respeito dele combinava com os acontecimentos. A multidão que havia estado com Jesus, quando ele chamou Lázaro do túmulo, levantando-o dos mortos, estava ali, relatando o que tinha presenciado. Foi por se espalhar a notícia desse último sinal de Deus que a multidão cresceu e se transformou num grande desfile de boas-vindas. Os fariseus, olhando a cena, protestaram. Está fora de controle, e todos vão atrás dele. Havia alguns gregos na cidade que tinham vindo para adorar na festa. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, na Galileia, e pediram: Queremos ver Jesus. Pode nos ajudar? Filipe contou a André, e ambos foram consultar Jesus. Ele respondeu: O tempo é agora. Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Ouçam com atenção. A não ser que o grão de trigo seja enterrado no solo e morra para o mundo, não será nada mais que um grão de trigo. Mas se for enterrado, irá brotar e se reproduzir muitas e muitas vezes. Do mesmo modo, qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, a está destruindo. Mas se você perde sua vida sem criar obstáculos ao amor, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Se qualquer um de vocês quiser me servir, seja meu seguidor. Aí vocês estarão onde eu estiver, prontos para servir. O Pai honrará e recompensará quem me servir. Agora estou angustiado. O que direi? Pai, livra-me. Não, pois é para isso que vim. Eu direi: Pai, manifesta a tua glória. Uma voz veio do céu. Eu o glorifiquei, e o glorificarei outra vez. A multidão que ouviu a voz disse: Foi um trovão! Outros disseram: Um anjo falou com ele! Jesus disse: A voz não falava a mim, mas a vocês. Neste momento o mundo está em crise. Satanás, o governante deste mundo, será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim e os reunirei ao meu redor. Ele disse isso para mostrar como iria morrer. Vozes na multidão responderam: Sabemos pela lei de Deus que o Messias permanece para sempre. Como pode ser necessário, como você diz, que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus disse: Por um breve tempo a luz ainda estará entre vocês. Andem nessa luz para que a escuridão não os destrua. Se vocês andam no escuro, não podem saber para onde estão indo. Se tem a luz, creiam na luz. Então a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um, e vocês serão filhos da luz. Depois que acabou de falar, Jesus procurou um lugar para se esconder. Ele havia feito muitos sinais da parte de Deus, mas eles ainda não haviam entendido nada, nem creram nele. Era a prova de que o profeta Isaías estava certo. Deus, quem creu no que pregamos? Quem reconheceu o braço de Deus estendido e pronto para agir? Primeiro eles não acreditariam, assim não poderiam crer, mais uma vez como Isaías tinha dito. Os olhos deles estão fechados, o coração deles está endurecido, de modo que não verão com os olhos, nem perceberão com o coração, e se voltarão para mim, Deus, para que eu os cure. Isaías fez essa declaração depois de ter visto um vislumbre do brilho em profusão da glória de Deus que iria manifestar-se através do Messias. Apesar de tudo, um número considerável de líderes do povo creu em Jesus. Mas por causa dos fariseus, não faziam confissão pública. Eles tinham medo de serem expulsos da sinagoga. Pressionados,
preocupavam-se mais com a aprovação humana que com a glória de Deus. Jesus resumiu tudo neste pronunciamento: quem crê em mim, crê não apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê está vendo aquele que me enviou. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todo aquele que crer em mim não viva mais na escuridão. Se alguém ouve o que digo e não se importa, eu não o rejeito. Não vim para rejeitar o mundo, mas para salvar. Entretanto, vocês precisam saber que quem me rejeita, recusando-se a aceitar o que digo, está deliberadamente escolhendo a rejeição. A palavra feita carne que tenho anunciado e que sou eu, essa palavra e nenhuma outra é a palavra final. Não faço nada por minha conta. O Pai que me enviou deu-me uma ordem sobre o que dizer e como dizer. E sei exatamente o que seu mandamento produz: vida real e eterna. É tudo o que tenho a dizer. O que o Pai me disse, digo agora a vocês.